está empenhado em passar o Brasil a limpo e deu um banho ontem na transmissão da votação do Congresso. Vou chamar meu amigo Boris Casoy. Boris, antes de mais nada, quero te dar os parabéns, apesar da gente trabalhar na mesma casa, na mesma empresa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu quero te dar os parabéns, porque eu te falo como telespectador. Foi impressionante o trabalho que vocês fizeram ontem. Parabéns a todo o departamento de jornalismo da emissora, porque foi um trabalho ótimo, um trabalho personalizado, um trabalho, sabe, feito com calor humano. Foi muito bom e, ao mesmo tempo, com muita simpatia. Eu pude conversar com você pelo telefone, vendo você no ar, e eu via que você estava realmente gostando daquilo que estava fazendo. Eu Parabéns. gosto do que faço, viu, Jô? E era uma oportunidade muito gostosa mesmo. Eu me senti importante mesmo. Eu tive algo de amador naquela cobertura. Foi minha primeira reportagem em televisão também. Foi a primeira reportagem? Foi a primeira em televisão. E foi à vontade, né? Foi uma coisa... Ó, me senti bem. Me deu vontade da gente bolar algum programa juntos, os dois fazendo uma reportagem em algum lugar. Vai ser um grande prazer. Fora de brincadeira, porque aquele papo que a gente bateu ali, puxa, isso aqui, cada um num lugar, daria... E o desenho animado que nós interrompemos? Exatamente naquela hora. É o Zorro. Agora o filme, é o filme. É o filme do Zorro. É, o Zorro. E eu interrompi um monte de desenhos animados, você nem imagina as coincidências, viu? Por exemplo, você nossa, perna longa. E o engraçado é que quando eu falei com você tinha falado antes com o Ronaldo Caiado, o deputado Ronaldo Caiado, que estava realmente com um sorriso nos lábios, né? Vamos ter mais de 600 votos, que é meio difícil, que só tem 503 deputados. Não vou, isso é maldade, eu não vou também falar isso. Mas ele estava crente que, né? Eu tenho a impressão que numa determinada altura, viu, Jô, as pessoas já sabiam que o impeachment passaria, que a admissibilidade passaria. Mas, no começo da transmissão, até meio-dia, mesmo o pessoal do PT tinha grandes dúvidas. Na hora que o governo começou a reconhecer, começou a jogar a toalha, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas começaram a suspeitar que aquilo fosse uma tática. Olha, estão aí dizendo que já perderam, mas de repente tem aí um coringa que vão puxar da manga. Quer dizer, até aquele momento, meio-dia e pouco, 2 horas, não havia perspectiva nem de vitória e muito menos de se imaginar que haveria um número tão estrondoso. Pô, Boris, eu acho o seguinte, que a gente tem sempre um pouco, né, fazendo jornalismo, tem sempre um pouco de comadrice, quer dizer, a gente gosta de saber da coisa, o que ele falou, ele disse isso, disse aquilo. O bochicho ontem devia estar uma maravilha lá, não estava? Quer dizer... Olha, Jô, estranhamente não estava. Quer dizer, eu acho que todos os bochichos se deram nos corredores e, de repente, havia até um comportamento alegre demais no início. As pessoas que foram comigo pela primeira vez começaram a achar que aquilo era uma coisa que não tinha a solenidade que as pessoas imaginavam. Tinha até uma descontração, como que um certo alívio porque havia chegado o dia. De repente o ambiente começou a ficar mais pesado. Não tinha muito bochicho, a não ser esse das profecias. Certo. E de repente chegou um boato lá, que eu não sei porque o Etevaldo Dias desmentiu, quer dizer, desmentiu um boato que o Collor tinha ficado extremamente irritado, tinha quebrado os móveis da sala dele. Bom, eu soube disso através... Eu estava na Rádio Eldorado fazendo o meu programa e a Rosane, que é a jornalista, a repórter da Rádio Eldorado, que estava lá fazendo uma cobertura do Palácio, passou a notícia de que o Zé Lourenço tinha acabado de sair, que tinha informado ao presidente que não ia dar mais para ganhar. E parece que logo depois alguém lá de dentro veio dizendo: o presidente ficou muito aborrecido e quebrou meia dúzia de coisas lá. Que também não vejo nada de espantoso dele ter quebrado mais meia dúzia de coisas. Eu pensei que... Eu pensava que os móveis do Planalto fossem mais resistentes. Não, os mais resistentes ficaram na casa da Dina. Ô Boris, você achava que... Eu quero dar de novo os parabéns ao presidente Ibsen Pinheiro,
que foi de um profissionalismo, né? De uma competência. Porque quando o doutor Ulisses afirmou aqui que ia ser dia 29, fiquei com um pouco de dúvida, né? E depois o Ibsen também falou dia 29. E foi dia 29, fizeram tudo certinho. João, não teve um incidente. Um incidente. A imprensa trabalhou com a maior liberdade. Parecia até que a gente estava no Brasil. Parecia que estava até no Brasil. Nossa, uma coisa incrível. E esse homem comandou o processo mesmo, pessoalmente. Quer dizer, eu acho que ele merece as nossas homenagens, viu? Eu sei que talvez fique antiético, mas eu não vou resistir à pergunta, que é o seguinte: como é que você consegue manter a impávida cara de pau quando você faz uma entrevista como a que você fez, por exemplo, e que eu assisti, que me diverti muito, porque ele é uma figura muito simpática, a entrevista que você fez com o senador Ney Maranhão? Olha, João, a gente vai se condicionando. Eu sempre digo que é um estupro diário, né? E você acaba se condicionando. O senador fala cada coisa fantástica, né? Fala. Eu acho que o senador faz um pouco de gênero também. Faz gênero? Faz gênero. Eu acho que ele faz gênero. Não dá pra ver? Eu perguntei antes para ele: o senhor tá de sandália? Tô sim, tô de sandália e tal. Mas quando ele fala problema, por exemplo, tá fazendo gênero ou já faz parte assim de um estilo? Eu acho que o conjunto dele é um gênero regional, né? Eu acho que ele vende aquilo eleitoralmente e tal. E o senador não é agressivo, né? Não, tirando aquela 45 que ele anda na letra. Eu achei engraçado porque ele falou uma coisa em defesa do presidente Collor, que ele disse assim: o Menem na Argentina fez coisa muito pior e ele resolveu a inflação e acho que ninguém toca mais nas coisas que ele fez. Quer dizer, ninguém em nenhum momento na defesa do presidente chegou e disse assim: ele não fez nada, tá aqui a prova. Mas, Jô, a presença do Ney no Maranhão, eu acho que ele é um herói. Pelo seguinte, o governo agiu de certa maneira bem com a imprensa. Não sei se porque perdeu o pique, porque perdeu a força, mas a única coisa que o governo pedia era que fosse dada a palavra para alguém que pudesse defender o governo. E nós dizíamos: olha, nós queremos fazer isso, é o nosso tipo de jornalismo. Querer ouvir as pessoas, até queríamos ouvir alguém. Senão, então, você está com dificuldade, né? Estou com dificuldade, ninguém quer vir. Isso nos últimos dias, né? Bom, desculpa, só para confirmar isso, não me canso também de repetir isso, é o seguinte: nós aqui convidamos também várias pessoas do governo, inclusive o senador Ney Maranhão, 2 vezes, o Nelson Marquesan, que na época era secretário de Comunicações? Das telecomunicações, mas que essa telecomunicação ele não quis não quis vir fazer, indicou alguém, também não era para indicar, que a produção aqui, sabe, é bastante competente. Sabe a impressão que eu tenho, Jô? Só para completar. Sim. E também tem que dizer que o único que veio e que deu uma entrevista brilhante e competente foi o deputado Zé Lourenço. Dos outros convidados, ninguém quis vir. Agora, alguns vinham, sempre os mesmos. E nós recebíamos as indicações: olha, me dá um nome. E eu pedi esse nome. E aí disse: fulano de tal. Aí telefonava, disse: olha, sabe, amanhã e tal. Aí um dia eu disse: olha, de tanto entrevistar, por exemplo, um herói que é o Roberto Jefferson, que se manteve fiel até o fim, eu acho que isso é uma qualidade. Quer dizer, ele entrou naquele buraco, não sabia como sair, mas se manteve até o fim. Falando qualquer coisa. Teve um dia que ele disse que tinha que dar um pé no rabo do Marcílio. No dia seguinte, ele em outra televisão disse que o Marcílio era um homem muito digno. Quer dizer, ficou uma loucura, porque o cara que vê as duas, assim, então temos que dar um pé no rabo nos homens dignos. Mas tem essa coisa da fidelidade. Tem essa coisa da fidelidade. Não estou elogiando o que ele falou, não estou julgando a fidelidade. Se manteve fiel. Perfeito. Eu disse: olha, você me indica qualquer um, menos o Roberto Jefferson, que já veio não sei quantas vezes. A gente queria variar. Claro. Quem é que estava lá? O Roberto Jefferson. Então eram os últimos soldados. Aí nós percebemos que a barraca estava desmanchando. E me explica, você com a enorme experiência que você tem como jornalista, o voto do deputado Gaston Henrique, qual é o significado? Eu quero que alguém me explique. O deputado Gaston Henrique se afundou tanto na defesa do governo, fugiu abraçado no processo, que ele se comprometeu definitivamente. Eu tenho a impressão que, eleitoralmente, para o futuro político dele, teria sido melhor ele ficar com o governo até o fim. Claro. Ele entrando em abstenção, em estado de abstenção, o que ele conseguiu? Conseguiu o ódio daquele pequeno grupo que ficou
cercando o presidente, dos eleitores do presidente, e realmente não conseguiu captar nada, né? Não conseguiu pescar nada eleitoralmente entre os adversários, entre os que apoiavam. Ele ficou sem um lado e sem outro. Quer dizer, ele pregou a abstenção para ele também. Pois é, foi uma coisa estranhíssima. Também não entendi, porque os outros todos foram até o fim, foram lá, votaram, né? O amigo Paulo Otávio foi lá, deu um voto com dignidade. O amigo Cleto Falcão também. Não, o Cleto na hora já falou. O Ricardo Fiuza. Tem essa coisa cínica, João, mas tem a coisa da manutenção das suas posições. O Ricardo Fiuza foi também até o fim, quer dizer, perfeito, você embarcou naquele negócio, vai em frente. Humberto o Zé Lourenço veio aqui, falou, claro. Humberto Souto, aliás, eu pensei que o Humberto Souto não ia parar de falar naquele dia. Eu acho que ele não conseguia, viu, João? Eu tenho a impressão que ele não conseguia parar de falar. Que coisa ele foi falando. Eu tenho a impressão que você passar hoje em frente, 2 horas da manhã, você passar em frente ao Congresso, você ainda escuta uma voz. Agora o fato é o seguinte, é que nenhum deles, em momento algum, conseguiu dizer o seguinte: olha, o presidente Collor é inocente das acusações que lhe estão sendo tributadas, tributadas, né? Gostei. E ninguém disse isso, quer dizer, provas, fatos, documentos, nada. A defesa era uma defesa abstrata. Teve algum momento que deu algum problema lá durante a transmissão? Você teve que se virar para quebrar um galho? Só teve problemas. Não, por exemplo, algumas coisas estranhas eu relevo, viu, Jô? Nas galerias. Então era proibido entrar qualquer objeto, inclusive copo d'água. Isso foi levado ao rigor. Eu transmiti durante 11 horas. De pé, não me cansei, terminei a transmissão sem cansaço nenhum e tomei 3 copos d'água que foram contrabandeados para dentro, pelo bolso do pessoal todo nosso. Porque não podia. Não podia, mas nós entendemos. Ninguém protestou, ninguém tentou quebrar o galho. Mas qual era o sentido de proibir copo d'água dentro? Quer dizer, eu não ia perguntar para o Ibsen Pinheiro aquela hora, mas eu acho que um copo, um objeto qualquer que pudesse ser atirado. Houve uma manifestação, e a galeria não era composta de público, era composta de convidados. Mas houve uma manifestação que o Ibsen coibiu. No momento em que o Humberto Souto não parava de falar, o pessoal virou de costas. Era uma manifestação que ele não queria, aquilo podia degenerar. Eu acho que o comportamento do deputado Ibsen Pinheiro, não me canso de dizer, foi impecável. Ele falou, olha, não pode, não admite. E olha que ele já estava falando há 25 minutos, quando era para falar 5. Mesmo assim... O respeito a ele, Jô, o respeito aos que votaram a favor do Collor, o respeito enfim, com esses pequenos incidentes, que eu acho que são normais, quase mais me faz crer que nós estamos começando a entrar numa democracia. Quer dizer, a ação toda, o que aconteceu ontem foi muito importante no Brasil. Também acho. Todo esse processo de crise foi importante. Mas ontem ele se exteriorizou. As pessoas se comportaram. É como você entra no metrô, as pessoas entram no metrô de São Paulo é muito limpo, muito arranjado, ninguém arranha, ninguém risca, né? O comportamento de todos nós ontem foi um comportamento extremamente democrático. Você se emocionou? Porque geralmente você, em época de eleição, inclusive você é de uma frieza incrível, não voto em ninguém e tal, e não dá pala nenhuma. Ontem foi um momento emocionante para você, como na tua carreira e existencialmente também? Olha, Jô, foi. Porque eu sou um partícipe explosivo internamente dos acontecimentos nacionais. Eu sou indignado. Às vezes eu acho que eu sou até ingênuo demais com a minha indignação. E de repente eu percebi que havia uma sintonia com a população. De algumas coisas que eu falo sempre que parecem às pessoas muita ingenuidade, uma coisa assim, uma utopia. E eu procurei me manter neutro na coisa toda, procurei mostrar que corrupção não pode, presidente da República corrupto não pode, ficar esperando provas. Quer dizer, eu procurei me manter um grande distanciamento, eu sempre procuro isso. E até olhar o outro lado, é sempre uma tendência. Então eu sempre digo que eu estou um passo atrás, até para não precisar recuar. Estou um passo atrás dos comentários, das observações e procuro contar o que eu sei, desvendando um pouco, fazendo análise, decodificando, destrinchando aquilo, contando o bastidor. Mas ontem eu me emocionei muito mais com o espetáculo democrático. Tanto que na hora do voto decisivo, do voto 336º, eu vibrei. Eu fiquei repetindo.
Eu fiquei repetindo. Mas eu não consegui afastar, quer dizer, eu não quis me encaixar no clima de festa, porque eu acho que o que está acontecendo no Brasil é uma suprema tragédia nacional. Se bem que eu acho que ela tem, depois, a oferecer alguma coisa onde a gente possa subir e o Brasil possa escalar alguns degraus em direção ao aperfeiçoamento da democracia. Eu espero que a tragédia tenha terminado aí, quer dizer, que a gente tenha saído da tragédia, ou seja, naquela coisa que tudo tem que terminar daquele jeito, porque assim foi traçado, e o Brasil é isso mesmo. Eu acho que ficou provado que o Brasil não é isso mesmo. E que as pessoas não são conformadas com esse, não, é assim mesmo e tal. Eu acho que há muito por fazer, viu, Ju? É evidente. Acho que há muito Mas por eu fazer. acho que é um belo... Eu acho que ontem eu falei aqui que uma das promessas de campanha o presidente Collor cumpriu, que foi de colocar o Brasil no primeiro mundo. O Congresso teve uma atitude de primeiro mundo, o país teve um comportamento de primeiro mundo, não teve baderna, foi reforçado o policiamento em volta do palácio, mas foi, claro que tinha que ser feito, mas foi feito sem a menor necessidade, porque não houve nenhum movimento de rancor, nenhum movimento, vamos lá fazer isso, nada, foi um comportamento... E nas manifestações todas não houve nenhum incidente. Perfeito. Quer dizer, estamos aprendendo com o exercício da democracia a caminhar em direção à democracia. Eu também quero falar aqui da Lilian Vitfib, que também durante esse tempo todo foi fantástica, ontem também estava excelente, e de duas moças lá do jornalismo, que tem uma personalidade incrível, a Mônica Waldvogel, né, que tem uma ligeireza de raciocínio fantástica, e a Juliana Morrone, que eu acho, assim, extraordinária, né? Ela tem, inclusive, ela tem uma pinta de personagem de tragédia grega, falando... Bem adaptado ao momento. Né? Impecável. Ô Boris, voltando aqui aliás, aqui não, voltando aí ao TJ Brasil, tem notícias que se deixam tão indignado que você fica pasmo, como o ressurgimento de grupos neonazistas nesse momento, em pleno século, final do século XX? Eu vi a tua... Não, eu fico Você deu uma pausa. Não. Quando acabou, você deu uma pausa e disse... Realmente... E aquilo é improviso mesmo. Quer dizer, eu não tinha visto a reportagem e eu fico assustado. Você parou uns 5 segundos. Eu acho que nós, como jornalistas, mesmo se você achar, será que isso é molecagem? Eu acho que molecagem desse tipo, pois assim. é um começo perigoso. Piada, molecagem. Eles eram chamados de moleque. Os camisas marrons lá, a primeira turma, que era da SA, era chamada de baderneiro e moleque. E deu no que deu. Não tem ideologia e tal. As ideologias acabam se criando, se fomentando dessa maneira. Eu não gosto nem de piada racista, muito em voga. As pessoas sabem que eu não gosto. Até podem ser muito divertidas, mas eu não gosto porque eu sei as consequências. E as pessoas são muito tolerantes no Brasil. Quer dizer, eu não me lembro de nenhum caso desse de racismo onde as pessoas tenham sido realmente punidas. Se existem punições, são pouquíssimas. Eu acho que a gente tem que começar a exemplar. No Brasil fica todo mundo com pena, aquela coisa, não, e tal, é um jovem, tal. Tem que exemplar. E por isso eu peço cadeia. Nos países do primeiro mundo, um caso desse da cadeia. As pessoas vão para a cadeia. Quer dizer, quem passa dos limites, quem faz pipi fora do pinico, vai preso. Tá aí, então aí os ministros do Nixon, os auxiliares do Nixon foram presos. E não tem que ser maltratado na prisão, não, tem que ser tratado como ser humano, mas não pode viver em sociedade. Fica fora. Gente que picha, gente racista, gente que tem esse tipo de ação, tem que ficar fora do convívio social. É um câncer que ou é curado ou é extirpado. Não, racismo realmente, você disse, eu sou judeu, eu me sinto assentido. Eu estou trocando tanta palavra hoje que eu não sei o que é. Você disse, eu sou judeu, me sinto atingido por isso. Eu vou mais longe, eu sou um ser humano, eu como ser humano, eu me sinto atingido por isso. Claro, eu me sinto solidário com os nossos irmãos do Nordeste. Como? As pessoas que vieram para cá trabalhar... Como? Que trabalham, que vêm, que são expulsos pelas condições climáticas, sociais, pelas injustiças, pela corrupção, são expulsos, vêm para cá buscar uma vida no Brasil e são recebidos dessa maneira por essa gente? Como? Como? Eu não estou em campanha eleitoral, viu, Jô? Estou falando isso de coração. Não, é que esse tipo de coisa me assusta mesmo. Não, me apavora. Me assusta. E é uma coisa que eu acho que deve indignar as pessoas. Te pegou mais desprevenido. Você que muita coisa do jornal, como você diz, você vê ali na hora e improvisa em cima. Qual foi o tipo de coisa que te deixou mais
desprevenido? Assim? Cara, eu não Você tenho não um teve o que tipo de falar? coisa, mas eu tenho... Por exemplo, o bordão é uma vergonha, nasceu de uma notícia que me deixou desprevenido, dessas de indignação. Eu não tinha visto, né? Nós estávamos começando o Telejornal Brasil há 4 anos. Aí, de repente, me aparece um pronto-socorro. Um pronto-socorro daqueles onde o ser humano é totalmente desrespeitado, não? As pessoas acham que o Estado está fazendo favor, quando nós somos todos, sem exceção, pagadores de impostos, aqueles funcionários públicos. Existem aqueles abnegados, mas olhando as pessoas com o maior desprezo. Quando abriu a câmera para mim, eu disse, nossa, isso é uma vergonha, é uma vergonha, disse 3 vezes, e de improviso. Quando terminou o telejornal, estavam lá os entendidos em televisão sempre e tal, na porta, olha, Boris, é um novato, né? Você cometeu uma heresia, você, close, né? Big close, você entrou na casa do telespectador. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Isso foi uma agressão ao telespectador. Eu me senti o menor dos anões. Falei, nossa, destruiu o SBT. Vou sair daqui de joelho. Aí, quando eu cheguei na redação, pumba, telefonemas, né? Nossa, isso mesmo e tal, é uma vergonha. E aí eu resolvi usar a expressão, até com economia eu não uso muito, só quando eu tenho aquele sentido de indignação. Enquanto passava a reportagem, eu tive o sentimento, e me lembrei de uma reportagem que eu tinha lido, quando Kennedy foi assassinado, que uma pequena rede de televisão nos Estados Unidos resolveu suspender as transmissões e colocar no ar um slide, né? Com os seguintes dizeres, shame, vergonha, sintetizava o sentimento americano naquele instante. A cidadania, né, tinha sido violentada. E eu me senti assim, não com um sentimento moralista, isso é uma vergonha, mas com um sentimento da cidadania agredida, de ver brasileiros miseráveis, né, miseráveis no sentido de abandonados à própria sorte, espalhados pelo chão de um pronto-socorro público. É certo. Boris, muito obrigado, um prazer estar aqui contigo. Parabéns de novo. Daqui a pouco a gente volta.